irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e que os bons espíritos encarregados do trabalho desta noite possam me dar a inspiração necessária para transmitir para vocês esses assuntos que eu trouxe para hoje. Nós vamos conversar hoje sobre teia de retenção. Após essas preces, podemos notar que a nossa casa se enche de luz, nossos corações alegres, formando essa alegria de nós estarmos todos aqui reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus, formando uma egrégora de luz que se espraia sobre toda a nossa casa. Vou começar falando sobre um assunto que eu vi Nelson Ferreira comentando, e ele começou dizendo que não adianta chorar pelo leite derramado. E ele disse que o leite só derrama quando a gente sai de perto. Verdade ou não é? Quando nós colocamos o leite a ferver, parece que ele fica esperando a gente sair de perto para derramar e fazer aquela sujeira toda em cima do fogão. E quem nunca passou por isso? Eu até cheguei a comprar aquelas chaleiras, aquelas leiteiras que assobia, né? Que avisa quando está começando a ferver o leite. Só que aquele assobiozinho é irritante, né? A gente não consegue ficar perto daquele assobio. E é só sair dali que o leite derrama de novo. Parece que ele faz de propósito. Mas a vida também acontece isso aí. Parece que quanto mais pressa a gente tem, mais o tempo custa passar. Se nós estamos esperando alguém, aguardando um telefonema, pode saber que esse telefonema vai demorar. Se nós estamos numa sala de espera do médico, principalmente quando a gente está com alguma dor e quer ser atendido em seguida, pode saber que vai demorar mais ainda. Então, isso aí acontece porque o tempo mental não obedece o tempo cronológico. E é por isso que a gente tem que aprender aquela arte, aquela ciência da paz, que chamamos de paciência, né? Paciência é a ciência da paz. Porque se nós não tivermos paz, a gente vai estar sempre correndo atrás da máquina. E isso acontece também quando uma pessoa está agonizando e os parentes ficam perto, orando para ele não ir. E isso dificulta o trabalho dos espíritos encarregados do desligamento do perispírito. Isso é o que eles chamam de teia de retenção, quando a gente fica ao redor do moribundo pedindo que ele não vá. Muitas vezes ele sofrendo porque ele quer ir. Vocês já observaram que quando a pessoa está muito mal, principalmente com uma doença física, às vezes eles pedem para morrer, né? E os familiares pedem para ele não ir. Isso aí fica naquele cordão, um puxando para lá, outro puxando para cá. Então, o que os espíritos fazem para conseguir fazer essa separação? Você pode observar que normalmente, principalmente nas mortes naturais, o desligamento acontece de madrugada. Já observaram isso aí? Sempre depois da meia-noite. Por quê? Porque ali tem menos gente junto. E se eles não conseguem fazer esse desligamento, eles utilizam também uma técnica. E o que eles fazem? Essa técnica constitui eles doarem um pouco de fluido vital no moribundo, e o moribundo parece que se reanima, melhora, e aí as pessoas acham que ele melhorou, saem de perto para descansar, e aí acontece o desligamento. E o que é esse fluido vital que eles doam? O fluido vital é a energia que está presente em todos os seres da natureza. Está nas plantas, nos animais e principalmente em nós, nos homens também. Nós que eu digo homem e mulher, né? Homem é no sentido figurado.
Bom, e podemos observar também que esse fluido vital pode ser transmitido de pessoa para pessoa. Quando a pessoa tem esse fluido em abundância e chega perto de uma pessoa doente, essa pessoa doente parece que reanima. Vocês já notaram, nunca viram falar, que tem pessoas que melhoram com a presença do médico? Às vezes o médico nem receitou o remédio e a pessoa já melhora. Porque tem o quê? Fé, né, minha gente? Então, o que faz a ligação do fluido vital espiritual com a matéria? A fé. Tendo fé, é meio caminho andado. E outra maneira de se transferir esse fluido vital é através do quê? Do passe. Né? O passe pode ser magnético, pode ser misto ou espiritual. O passe magnético é quando esse fluido magnetizado sai somente do médium passista. É misto quando ele vem, é doado pelos espíritos para o passista e do passista é transferido para o doente. E é espiritual quando é diretamente do mundo espiritual para o doente, aí sem a intermediação do passista. Mas, para que isso surta efeito, o passe surtir efeito, como eu disse antes, é preciso o quê? Fé. Fé é o plugue, é a tomada que liga a matéria ao mundo espiritual. Se a pessoa não tiver fé, ele fecha os centros de energia, os centros vitais. A pessoa não acredita, está ali, não acha que aquele médico, por exemplo, não vai transmitir um passe feito para ele. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai fechar os centros de força. Então, essa energia que o médium está transferindo para ele vai se refletir para os lados, atingindo outras pessoas que estão junto, menos naquele que teria tomado o passe. Então, o que é preciso? A pessoa acreditar, se ligar. Por isso que antes dos passos ali, os médiuns sempre pedem para as pessoas elevar o pensamento. Elevar o pensamento, o que é? É se ligar com o mundo espiritual. E o que são esses centros de forças? Os hindus chamam isso de chakras, né? Esse nome vem do sânscrito, que quer dizer roda. Uma palavra que existia há milhares de anos, muito antes de Jesus aparecer no mundo, já existia esse estudo sobre os chakras, principalmente entre os hindus, que professavam o budismo, o hinduísmo, eles consideram os chakras como centros de força. Eu trouxe aqui alguma coisa sobre os principais chakras, que apesar de esse nome chakra não pertencer à doutrina espírita, mas muitos médiuns trabalhadores, muitos palestrantes espíritas já utilizam esse conceito como chakras. Então nós temos aqui o chakra coronário, que fica acima da cabeça e atua sobre a glândula pineal. Este chakra é a porta de entrada das energias espirituais. E é por isso que durante os passes, os médiums ficam com as mãos explanadas sobre a cabeça do doente. Né? Porque isso aí vai criar uma abertura do chakra coronário, podendo esses fluidos penetrarem pelo corpo. E quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, o corpo morre, o último laço do perispírito está aonde? No chakra coronário, acima da cabeça. É o último laço que está perispiritual, que está no corpo do doente. E pode haver aí, às vezes, quando acha desligamento, é sinal que o espírito já não está mais no corpo, né? Mas muitas vezes o corpo ainda está se mexendo. Como é que acontece isso? Porque existe ainda uma quantidade de fluido vital no corpo. Não foi extinto todo o fluido vital. Ainda tem fluido vital. Então o corpo continua se movimentando, mas o espírito já desligou. Então é o que os médicos chamam de morte cerebral. Né?
E é quando eles aproveitam para a retirada de órgãos, porque o órgão, nessa altura, ainda está vivo, tem ainda fluido vital, apesar do espírito já não estar mais ligado. Então, depois nós temos o frontal, que fica entre as sobrancelhas. Os hindus chamam esse de terceiro olho, né? E ele atua sobre as glândulas endócrinas. Depois temos o laríngeo, que fica na região da garganta e atua sobre a glândula tireoide e as cordas vocais. Quando alguém vai desencarnar, é interessante isso aí, o primeiro laço do perispírito, você sabe, né, que o espírito vai se desligando do corpo, célula a célula, né, chácara por chácara também. E o primeiro laço que eles desligam é o da garganta, do laríngeo. E é por isso que as pessoas, o moribundo, primeiro vai perdendo a voz. Vocês já observaram, né, quando a pessoa está morrendo, a voz vai diminuindo, diminuindo, e muitas vezes ele quer falar, mas não sai mais voz. Mas ele ouve, e às vezes ele enxerga ainda, né? Mas já está desligado o primeiro laço. Depois nós temos o chakra cardíaco, que fica na região do coração. Esse chakra é o responsável pelas emoções e pelos sentimentos, principalmente o sentimento do amor, né? É por isso que o coração, o amor é representado por um símbolo de um coraçãozinho, a flechinha atravessada quando existe paixão, né? Se não tiver a flechinha, é só amor. Bom, depois nós temos o umbilical, que fica na região do umbigo, que auxilia no processo digestivo. Temos o esplênico, a região do baço e do pâncreas, responsável pelo sistema, pelas alterações das substâncias químicas do intestino e do estômago. E finalmente temos o básico, situado abaixo do cóccix, que atua sobre a glândula suprarrenal, tem a função de captar e distribuir as forças primárias da natureza e também é responsável pelas defesas da sobrevivência do ser. Então é mais ou menos isso que eu trouxe para vocês, lembrando ainda que isso aqui é um assunto mais, essa parte dos chakras aqui é mais esotérico, né? Mas também é muito bom a gente entender isso, a gente que vai receber o passe espiritual, para saber por onde se penetram essas energias que são emitidas pelos passistas durante o passe. E principalmente saber que para a ligação, para nós ter aceitação do passe, é preciso fé, é preciso aceitar que estamos recebendo aquilo. Pessoal, então agora vamos se preparar para o nosso passe, vamos abrir esse nosso chakra coronário para podermos receber esse passe que vai ser distribuído pelos nossos mentores, também auxiliado através de nossos passistas aqui da casa, porque hoje é um dia de passes públicos, né? Então todos vocês devem estar preparados naquele momento que ele for fazer o passe, pedindo aquelas coisas que vocês necessitam, pedindo aquilo que vocês precisam, que vieram aqui em busca, né? Pedindo pelos seus familiares que se encontram doentes, porque essas energias podem ser transferidas de nós para aqueles que necessitam mais do que nós. Obrigado a todos e que Deus nos acompanhe. Agora vamos aguardar pelo passe.